Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Me dê um retorno no chat, ok? Conseguem ver aí os slides? Perfeito. Boa noite a todos. Um prazer revê-los. E são 7h04. Esperar mais um minutinho, que tem muita gente pedindo acesso. E logo na sequência eu faço a chamada para a gente dar continuidade à matéria. Ok? How are you, young man? Good, Your Honor. What is your name? Giovanni? Giovanni? Yes. Get up here, Giovanni. You want to help me out with this case? Yes. You promise to be honest? Yes. Who's this? Is your dad? Yes. Okay. Now, you're not going to give your dad any favoritism, are you? No. Okay, so we're going to take a look at a video, and we're going to decide whether or not he went through a red light, right? Yes. Okay. Now, you're not going to look at him. You're going to look just at the video, and then you and I are going to make a decision, okay? Okay. All right, let's go. Okay, here's your dad, and the light was red. Did you see that? Yes. And did you see the sign? What does the sign say? Can you read it? Right on red. Right on red. After stop. That means if the light is red, you must first stop and then make a right-hand turn, okay? Yes. So we're going to look at it again, and we're going to see if he stopped before he made a right-hand turn. Did he stop? Yes, Your Honor. Stop. We're going to do this again. We're going to look at it and to see if he stopped or not, okay? All right, let's go. No. He didn't stop. No. Is he guilty? No. No. Pessoal, então vamos lá. Antes que eu comece um sertanejo aí. Boa noite novamente. Eu vou fazer a chamada e vocês vão respondendo aí como de costume, ok? Vamos lá. Adrine, Amanda Teixeira, Bruna, Daniela, Daniele, Débora, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues. Nenhum dos Filipes estão aí?
Felipe de Souza, Felipe Rodrigues. Ah, sim, ok. Fernanda Carneiro, Gláucia, Jairo, Presente. Jéssica, João Vitor, Lara, o Euler. Eu aguardo uma posição da secretaria acadêmica e já depois abono suas faltas, ok? Lucas Magalhães, Maisla, Marcela Candian, Larice, Laira, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Roberto, Paulo Vitor, Rafael Leal, Rodrigo, Sara Honório, Thalia e Tiago Firmiano. Ô, Rodrigo, meus parabéns. Felicidades e muito sucesso aí na nossa área. Tá joia? Ok? Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Eu quero voltar aqui um pouco. Alguém se recorda o ponto que eu parei da matéria, por gentileza? Nas minhas anotações, eu cheguei até o ponto de falar sobre a impugnação da decisão que suspende o processo. Confirme para mim, por gentileza, se esse foi o ponto que eu parei. Isso, na impugnabilidade, que seria o mandado de segurança. Então, vamos pegar esse ponto como referência para a gente dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Então, vamos lá. O que eu havia dito para vocês para a gente usar esses minutinhos iniciais para uma rápida revisão? Eu havia dito a vocês, olha, pessoal, nós temos uma decisão de natureza interlocutória, então a decisão que suspende o processo, ela é uma decisão de natureza interlocutória, independe se eu estou diante de uma suspensão própria ou imprópria, ok? Mas como que eu recorro dessa decisão que suspendeu o processo? Isso significa que a parte ou as partes podem não concordar ou pode não concordar com a suspensão do processo. Isso é algo que pode ocorrer. Mas o juiz foi, em determinada hipótese, acatou a suspensão do processo. A parte que não concorda com essa decisão pretende recorrer. Se é uma decisão interlocutória, senhores, o recurso cabível é agravo de instrumento. Então, o recurso cabível para desafiar decisão interlocutória é o agravo de instrumento. E a previsão dele no CPC está lá no artigo 1015. O rol do artigo 1015 é um rol taxativo. Lembrando que em algumas hipóteses, o STJ disse que tratava-se de um rol taxativo mitigado. Mas isso vocês vão estudar em momento oportuno com o professor Buda. Aqui, para nós, esse rol é taxativo. Mas se você for até o 1015 e ler o 1015, você não vai encontrar a hipótese da nossa aula. Qual seja, recorrer de decisão que suspendeu o processo. Bom, eu tenho uma decisão interlocutória, por outro lado, eu não tenho uma previsão no 1015. Isso gera uma lacuna. Nós precisamos preencher essa lacuna. Nós precisamos resolver esse problema. O que a doutrina, assim como os precedentes e a jurisprudência, supriram essa falta? Ora, dizendo que é cabível da decisão de suspensão do processo o recurso, e aí eu faço uma observação,
O mandado de segurança não é um recurso, mas como recurso, o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança tem a função de impugnar a decisão que suspende o processo, ok? Eu acredito que seja esse o ponto que eu parei com a matéria. Confirmem para mim, fazendo favor. Isso, obrigado, Larissa. Ok? Show de bola. Então, seria o mandado de segurança, Rodrigão. Ele deve ter mencionado isso lá, do rol taxativo, do rol mitigado, e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, feito esse feedback aí, nós passamos aqui a análise, como eu havia dito aos senhores, a análise dentro do artigo 313, a análise dos incisos do 313. Conforme nós combinamos, é o que consta aqui na minha anotação. Então, você precisa estar de posse aí do seu vadimeco, para que nós possamos analisar cada um dos incisos do artigo 313. Mas nós vamos aqui fazer uma observação, senhores. Nós vamos ler cada um deles? Não. Na aula de hoje eu separei 3 incisos para que nós possamos analisar. O primeiro inciso que nós vamos analisar é o inciso 1º. Então, para quem está acompanhando pelo meu material, vai se deparar aí com o organograma da aplicação do inciso 1º do artigo 313, ok? Então, diz assim o artigo 313, inciso 1º. Suspende-se o processo, inciso 1º, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, vejam, nós temos aqui a possibilidade da morte ou da perda da capacidade processual do representante legal, da parte ou dos seus procuradores. Pessoal, eu quero aqui fazer uma observação que é muito relevante na parte conceitual nesse primeiro momento. O que significa isso, senhores, que eu quero mencionar para vocês? Quando eu digo para os senhores que é uma perda da capacidade processual do advogado, eu estou dizendo que é uma perda da capacidade postulatória. Porque o que significa essa condição do advogado? O que representa a capacidade do advogado? Ele tem o quê? A capacidade postulatória. Então, quando eu estiver dizendo isso a vocês, entendam, nós estamos falando de capacidade postulatória do advogado, ok? Essa é a capacidade processual. Porque aqui no 313 está fazendo referência à condição de advogado. Então, ele é o advogado e não a parte. Porque se assim o fosse, a perda da capacidade processual estava atrelada a condições pessoais e não à condição do exercício da profissão, como pode ser o caso do advogado. Ok? Então, é importante fazer essa observação, de modo que os senhores tenham essa compreensão de que o advogado, quando ele perde a sua capacidade processual, nós estamos falando da perda da capacidade postulatória, que é o exercício da sua profissão. Ok? Isso também pode estar atrelado às condições de saúde do advogado. Imagine que o seu advogado fique doido, maluco. Ele perdeu a capacidade de atuar, tá? Por condições pessoais, mas é a capacidade postulatória, tá? Já a parte, nós estamos falando de uma capacidade processual de litigar, do exercício do seu direito de ação, ok? Tudo bem com essas observações? Passamos para um próximo ponto. Bom, vamos lá. Eu separei aqui no material de vocês 2 vertentes. Primeiro, um pequeno organograma atrelado à parte. E um segundo organograma para a gente analisar a condição do advogado. Então, vejam, quando você estiver diante de uma situação em que a parte morreu ou perdeu a sua capacidade postulatória, a primeira referência que os senhores têm que fazer é: houve, ou há, melhor dizendo, nesse processo, direito transmissível
ou direito intransmissível? O que significa isso? O que está em jogo nesse processo é um direito transmissível ou um direito intransmissível. Por que isso? Ou o que significa um direito transmissível? Pela própria nomenclatura, é algo que se transmite para outro. Intransmissível é algo que não se transmite. Exemplificando, direito transmissível, direito patrimonial, algo atrelado a patrimônio. Direito intransmissível, também a título de exemplo, há questões personalíssimas da parte, como, por exemplo, honra. Ok? Só para que vocês façam uma referência aí do que eu estou dizendo. Pois bem, se eu estou diante de um direito personalíssimo, ou melhor dizendo, de um direito intransmissível, a perda da capacidade processual ou a morte da parte não gera a suspensão do processo. Ela gera o quê? A extinção do processo sem resolução do mérito. Portanto, artigo 485, inciso 9. E eu peço licença aos senhores para ler esse artigo. Vamos lá. No 485, quem tiver com o seu vademecum, leia por gentileza. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 9, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, nas suas anotações e nas suas referências, vocês vão colocar: se houve morte ou perda da capacidade processual da parte e o direito for intransmissível por disposição legal, o que ocorrerá é a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso 9, ok? Já em outra vertente, se o direito for transmissível, ok? Haverá a suspensão do processo. Portanto, aplica-se ipsis literi o artigo 313, inciso 1º, ok? E aqui eu pergunto aos senhores, alguma dúvida quanto à explicação da morte ou perda da capacidade processual da parte? Bruno, então, só extingue com a isenção do mérito quando entende como questão patrimonial, então, extingue sem resolução do mérito? Não. Eu dei 2 exemplos. Um direito que se transmite, por exemplo, o direito patrimonial. Há uma transmissão para os herdeiros. Uhum. Um direito intransmissível, aquele que não se transmite. Eu dei o exemplo de um direito ligado a questões personalíssimas, por exemplo, a honra, ok? Tá. No caso do aplicação da extinção sem resolução do mérito, é relacionada ao direito intransmissível. Portanto, se não é possível transmitir o direito, o processo é extinto sem resolução do mérito e não suspenso. Ô, Bruno, você repete para mim, por favor, o número do artigo, porque falhou na hora que você falou o número aí. Perfeito. É o artigo 485, inciso 9. Professor, quando é transmissível, o que acontece com o processo? Ele suspende. Aí o processo fica suspenso para a habilitação daqueles para os quais o direito se transmitiu. Beleza. Tranquilo? Senhores, mais algum ponto? Isso não pode passar sem vocês tirarem a dúvida. É importante que vocês tirem todas as dúvidas possíveis sobre esse conteúdo. Senhores? Tudo tranquilo, então? Joinha? Tem uma mãozinha aqui, né, que levanta, mas era para ter um joinha. Patrícia, não consigo. Vou te explicar por quê. Na outra turma, foi a mesma coisa. O que aconteceu? Um aluno me explicou, eu não vou saber explicar para vocês o que aconteceu, mas eu fiz no formato do PowerPoint do meu computador, Keynote, eu acho. E aí eu não transformei
não exportei no formato PowerPoint. Eu exportei no formato PDF. Eu tenho uma certa ignorância quanto à tecnologia. O que ocorreu é que ele salvou o slide em PDF. Então, se eu clicar aqui para dar um zoom, ele até dá um zoom melhorzinho, tá vendo? Mas ele engole uma parte do conteúdo dele. Ó. Esse slide, por exemplo, aí deu uma melhoradinha. Eu posso manter assim que vocês conseguem não ter conteúdo cortado. Mas em alguns slides cortou um pouco o conteúdo, mas eu vou dar um zoom sempre que for possível. E aí eu me comprometo com vocês, eu tinha dito isso na outra turma, que na sexta-feira, amanhã, nós temos aula. E aí eu vou conseguir pegar a extinção do processo, que é o último slide, e trazer para vocês em PowerPoint, que aí vai ficar legal, com duas telas aqui, e ele vai ficar num tamanho bacana. De antemão, para a aula de hoje, eu peço desculpa, porque realmente me disseram que está bem pequenininho. Tá joia? Sim, amanhã eu posto, amanhã é o prazo para se postar um segundo material, e aí eu posto isso para vocês. Tranquilo? De antemão, Patrícia, infelizmente, eu vou pedir que todos vocês façam um pequeno esforço em relação ao tamanho aí desse slide, porque foi um erro meu do formato aqui que eu não esperava. Ok? Bom, dando seguimento, a gente tem aqui o advogado, quando há a morte ou a perda da capacidade do advogado. Bom, aqui a análise é feita de forma mais simples. O que significa? Primeira coisa que se você se depara com essa situação, você tem que analisar. Existia apenas um advogado representando aquela parte? Ou era um grupo de advogados, uma banca de advocacia? O que significa isso? Era um advogado representante ou eram vários advogados? Ok? Porque se era um advogado defendendo o seu cliente e ele morreu, o processo é suspenso. Ok? Então, se ele é o único advogado, ocorre o quê? A suspensão do processo. E se você tiver impresso o material, vocês vão ver, ó, a suspensão do processo ocorre com a morte do advogado, com a interdição do advogado ou a perda da capacidade postulatória. Quando eu falo a perda da capacidade postulatória, lembre-se que existem punições, né, do Código de Ética da Advocacia, que o advogado perde a sua capacidade postulatória por um espaço de tempo. Não é para sempre, fica suspenso por 1 ano, por 30 dias. Existem várias punições lá no Código de Ética. E aí ele perdeu a capacidade postulatória nesse período. Ou, se ele morreu, é óbvio, perdeu a capacidade postulatória, ele está morto. Vejam que surgiu uma dúvida na outra turma. Professor, o processo fica suspenso até quando? Até que momento o processo fica suspenso? É óbvio que até que a parte nomeie novo procurador. Ok? Então, se ele é o único advogado cadastrado, suspensão até que se nomeie outro advogado. Tranquilo? E se o advogado faleceu, mas é uma banca de advocacia, tem lá habilitado no processo para defender o senhor João 5 advogados, e o advogado faleceu. O que ocorre? Nada. O processo vai tramitar normalmente com os outros advogados e vida que segue. Ok? Então, fica aqui essa ponderação para os senhores. Senhores, dúvidas, dúvidas e dúvidas? Ok, sem dúvidas. Obrigado aí pelo retorno. Então vamos. Parece que alguém levantou a mãozinha. Jairo, vamos lá. Você tem a palavra. No caso aí que você falou aí da perda de capacidade postulatória. Isso. Se o cliente, vamos supor que o advogado é suspenso com um certo terminado de 2 meses, 3 meses. Se o cliente quiser esperar esse advogado, ele pode esperar esse advogado, ele é obrigado a colocar outro advogado nesse tempo. Vou te responder trazendo uma informação. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, tá?
nas hipóteses do inciso 5º e 6 meses na hipótese do inciso 2, ok? Vejam que, olha só, o parágrafo 3º do artigo 313, quem está acompanhando aí pelo chat, faz uma gentileza para mim, quem tiver com o computador, de colocar para nós o parágrafo 3º do 313. Enquanto alguém solícito aí faz essa gentileza, veja, o Jairo, o processo não pode ficar suspenso aguardando a punição do advogado. É o parágrafo, tá, Rafael? Não poderá ficar suspenso aguardando a punição do advogado. Eu acho que essa era a sua pergunta. O que o juiz vai fazer é suspender o processo, e aí utiliza-se essa referência do parágrafo 3º que a Patrícia colocou para a gente, até que ele nomeie outro procurador. Tá joia? Então, vejam, não há possibilidade do juiz suspender o processo a pedido da parte para que ela aguarde a punição do seu advogado, seja por 30 dias, 60, 90, um ano. Eu sei que existem várias punições, eu acho que a mais branda é uma de 30 dias. O que significa? O advogado, então, ou subestabelece e deixa o colega atuar por aquele período, tá? Ou ele contrata outro advogado, tá ok? A gente usa como referência de prazo nessa sua pergunta esse parágrafo 3º. E foi uma excelente pergunta aí, que é uma pergunta de prova, por incrível que pareça. Você matou a charada aí numa pergunta de prova, tá joia? Então, vamos. Excelente pergunta aí. Tranquilo? Pessoal, mais alguém? Levantar a mãozinha. Então, vamos dar seguimento, que nós temos chão. Bom, deixa eu ver. Primeiro inciso, então, resolvido. Esse primeiro inciso. Mas aí eu quero fazer uma observação quanto à questão do... Espera aí que meus slides deu uma bugada. Isso. Ainda nesse aspecto da suspensão do processo, eu quero fazer uma observação que se aplica a todas as hipóteses de suspensão do processo. Vejam o que diz o artigo 314. Durante a suspensão do processo, é vedado, e aí eu peço mais uma vez licença para a leitura, assim diz o 314. Durante a suspensão do processo, é vedado praticar qualquer ato processual. Olha as exceções, senhores. Podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Senhores, o que diz o artigo 314 para nós? É vedado a prática de qualquer ato durante a suspensão do processo, exceto para evitar dano irreparável, perecimento do direito e nas situações de impedimento e suspeições. Pessoal, um ato praticado durante a suspensão do processo que não se enquadra nas regras de exceção, também previstas no caput do 314, é um ato nulo, ok? Ele não tem validade e ele não tem eficácia, ok? É um ato nulo. E os reflexos desses atos, ou desse ato no processo, é nulo. O processo deve retornar na fase em que ele foi suspenso, não podendo aí gerar validade, se não for as hipóteses de exceção. Deixa eu voltar aqui. Alguém levantou a mãozinha. A Larissa levantou a mãozinha. Larissa, você tem a palavra, fique à vontade. É porque essa parte não está na apostila da gente. Você acha interessante a gente anotar ela? Esse slide? Sim, sim. Eu acho... Você não precisa... O nosso fala da morte ou perda da capacidade processual, depois já vem impedimento ou suspeição. Larissa, dá uma olhada.
Imprimi errado, mas até abrir de novo já estava assim. Tá assim também? Olha só o que acontece. Tem aqui a morte ou a perda da capacidade processual. Eu saltei aqui o inciso terceiro, o inciso quinto, e fui lá no 314. Mas aí você conferiu e não tem. Eu vou colocar amanhã. Eu vou anotar. Ah, tá. Ah, então não vou nem anotar aqui, não. Amanhã você coloca o material completo e eu imprimo de novo, melhor. Não, mas aí ele não vai... Porque depois desse slide de morte ou perda da capacidade processual, já vai lá para impedimento ou suspeição. Então, Eu até achei estranho só o inciso da morte ou perda da capacidade processual no material. Então, mas olha o que eu estou te falando. Você não precisa imprimir de novo. Por quê? Na verdade, o estudo dirigido, pelo menos nas minhas anotações, ele tem, por ser uma semana maior, ele tem 2 materiais. Então, quando eu for pegar o material em PDF, eu vou ver o momento que ele foi, até o momento que ele foi feito, e pedir aqui para que eles partam desse ponto em diante. Então, por exemplo, se foi só até o impedimento, quando você imprimir o segundo material, ele automaticamente complementa o primeiro. Eu estou com medo de gerar você imprimir 2 vezes um material que não precisa. Então, quando você imprimir o material 2, aí eu já te garanto que ele vem com a vedação de prática de atos processuais, extinção do processo e etc, entendeu? Porque aí eu... Não, esse com a extinção do processo parece que pulou, foi um meio mesmo, sabe? Só um pedacinho que pulou, né? Tipo, a gente tem morte ou perda da capacidade processual, depois vem o outro título, impedimento ou suspeição, depois prejudicialidade, depois extinção do processo. Então ficou faltando só esse slide. Eu acho que faltou no meio, entendeu? Faltou só esse slide, ó. Mesmo que esteja pequenininho, olha a sequência, ó. Morte ou perda da capacidade processual, você tem. Arguição de impedimento ou suspeição, você tem. Não tem? O Felipe falou que impedimento ou suspeição tem. Espera aí que alguém Esse falou. aí tem. Felipe falou no chat onde que está. Falou? Espera aí que eu vi. Ele falou que essa parte que você falou agora está dentro de prejudicialidade. Aqui, ó, prejudicialidade. Tá mesmo. Tá. Aí, tá? Então, às vezes é só porque eu pulei. O título não está em negrito, esse vedação de prática, aí eu achei que era de prejudicialidade, deve ser isso. Não reparei. Não, sem problema. Tá tranquilo. Obrigada. Tá, joia. Às vezes foi algum erro de formatação e confundiu vocês. Mas é isso aí. Se tiver algum problema, vocês têm que levantar a mãozinha e falar, porque eu já vou falando. Senão, tá? Levantem a mãozinha aí. O Felipe já esclareceu e agora a Amanda. Bom, então, pessoal, pode falar, o João. Não, ele não falou nada, ele só saiu da reunião. Pessoal, então, esse ato que foi praticado durante a suspensão processual não enquadrava na exceção, ele é nulo, ok? Por quê? Vocês vão ver na última frase desse slide que assim diz: situar esse ato viciado no plano da existência, da validade ou da eficácia é matéria que sempre dividiu a doutrina. Para nós, um ato nulo. Ele não tem nenhuma eficácia e ele não tem nenhuma validade no aspecto. Portanto, o processo é nulo até esses atos que foram praticados durante a suspensão do processo. Lembrando aos senhores que eu estou diante de ato que não comporta as exceções aí do próprio caput do 314. Tudo bem, senhores? Bom, feitas essas observações, eu volto aqui para o slide do inciso terceiro. Percebam que eu pulei o inciso segundo. Por quê? O inciso segundo é convenção das partes, a gente vai analisar depois. Eu quero trabalhar com vocês o inciso terceiro, arguição de impedimento ou suspeição. Eu pergunto aos senhores, a arguição de impedimento ou suspeição de quem? E aguardo a resposta no chat. De quem que é a arguição de impedimento ou suspeição? Vamos lá, interagir.
Do juiz. Isso, do juiz. Então, aqui nós estamos estudando as hipóteses de impedimento ou suspeição do juiz. E aí vocês vão rapidamente pegar o CPC e se reportar ao artigo 144 e 145, porque nós vamos precisar analisar esses dois artigos agora na aula. Então, vamos lá, eu já estou aqui localizando o meu. 144, 145, nesse primeiro momento. Quem puder colocar para mim o 144, 145 no chat, eu agradeço bastante. Enquanto isso, eu digo aos senhores, para quem está com o vadimeco na mão, o artigo 144 e o artigo 145 é para que você responda duas perguntas. Quando eu alego a suspeição ou impedimento do magistrado e quais são as hipóteses que se configura a suspeição ou impedimento do magistrado. Ou seja, você tem que sair da aula de hoje sabendo quais são as hipóteses de impedimento ou suspeição do magistrado e como que você vai arguir esse impedimento ou essa suspeição. Então, a gente trabalha com 3 pilares aqui nesse inciso. Você vai analisar as hipóteses, você vai analisar como é feito e você vai analisar comigo os procedimentos. Então, para quem anota a aula, vai pegar a sua folhinha e vai separar em 3 ramos para facilitar o estudo de vocês. As hipóteses, quando e o procedimento da arguição de impedimento ou suspeição. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim você consegue entender como o processo é suspenso. Artigos 144 e 145, nesse primeiro momento. Posteriormente, o 146, ok? Então, vamos lá. O que você está extraindo da leitura do artigo 144? Você está extraindo dele que essas são hipóteses de impedimento do juiz. Vejam, há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Ou seja, as hipóteses do inciso veda que o juiz pratique o quê? Suas funções no processo. Ok? Então, você tem lá o rol do 144. E você tem a vedação para que o juiz exerça sua função naquele processo. Ok? Até aqui, tudo perfeito. Tudo bacana. Já no 145, é a mesma coisa, só que agora, suspeição. Tá lá. A suspeição do juiz. Vejam, eu quero fazer uma pequena observação de hermenêutica, uma observação conceitual, de etimologia da palavra. Impedimento é algo forte. Suspeição é algo que se suspeita. Ok? Então, guarda isso aí para você perceber que as hipóteses do 144 veda. Já as hipóteses do 145 traz o quê? A suspeição do juiz. Com essas pequenas informações, eu passo a dizer para vocês que o 145, nos seus incisos, traz o quê? As hipóteses em que o juiz pode ser considerado suspeito. Então, eu tenho 144, suspeição do magistrado. Perdão, impedimento do magistrado. 145, hipótese que pode se configurar a suspeição do magistrado. Ok? Tranquilo? Além dessas hipóteses, o juiz, com base no 145, parágrafo 1º, pode se considerar suspeito por motivo de foro íntimo, sem que seja necessário fundamentar o motivo. Tranquilo? Então, o juiz pode chegar, já aconteceu em processo meu, que eu não sei qual era o motivo, o juiz foi e se declarou suspeito, isento, sem isenção suficiente para atuar naquele feito. Não sei por quê. Pode ser alguma relação que ele tinha com a parte, que comigo eu garanto que não tinha, ou pode ser por motivo de foro íntimo.
Ele precisou justificar? Não. Está lá no parágrafo 1º do 145. Tudo bem, senhores? Até aqui alguma dúvida? Tudo transcorrendo perfeito? Estou falando muito rápido? Pois não, Tiago? Bruno, nesse caso, a suspensão do juiz aí, quando no artigo 145 aqui, que ele fala quando um amigo, inciso primeiro, com um amigo intima ou inimigo, ou qualquer das partes que ele suspende, não é só quando a pessoa é amigo, ou pode ser amigo do advogado, ele pode suspender também? Não. Aí, o Tiago, toda referência dos incisos é voltada para o juiz. Por exemplo, se fala amigo íntimo ou inimigo, é a parte amiga ou inimiga do juiz. Uhum. Entendeu? Ele fala que é das partes, não, né? Não. Você tem a parte A e a parte B, são amigo, íntimo ou inimigo, e estão litigando nos polos diferentes, né, da ação, não há nenhuma suspeição. Todo o seu raciocínio, Tiago e os demais alunos, deve ser voltado sempre como referência ao magistrado. É o do magistrado. Você tem casos, por exemplo, e eu vou dar um exemplo aqui, um processo que eu atuei, eu dei esse exemplo na outra aula, acho que foi legal, né, para compreensão, é o seguinte, Tiago e os demais alunos. Eu era uma comarca que só tinha um juiz, e esse juiz processou o repórter dessa comarca pelo crime de difamação. Uma matéria que o repórter fez, e essa matéria o juiz entendeu como um excesso do exercício da lei de imprensa lá. Resumo, entrou com ação de difamação contra o repórter. A ação tramitava, pessoal. A ação estava tramitando, estava lá bacana. Até acho que não configurou crime de difamação, não, mas enfim. Se sentiu, exercício do direito de ação é abstrato, beleza. Foi lá e mandou ver. Ocorre que esse repórter foi detido e foi preso por embriaguez ao volante. Então, ele se recusou a fazer o bafômetro, né, era uma cidade pequena, eu não me recordo se era uma blitz ou se ele perdeu o controle do carro e bateu numa parede. Resumo, a polícia chegou, percebeu alguma coisa e foi lá e fez o procedimento de praxe, ele recusou a fazer o bafômetro, foi levado à delegacia, lá o delegado ratificou o flagrante, pelo exame do médico, legista, tal, aquilo que vocês já conhecem. Ele pagou fiança, foi embora. E ele foi responder por esse crime, né? Bom, quem que era o juiz? É juiz único da comarca. Aí eu pergunto ao senhor, ele me procurou, eu já era advogado lá na informação, falou, mas como que o juiz, presta atenção, senhores, tem um processo contra o repórter pelo crime de difamação? Como que esse juiz está isento para julgar esse repórter pelo caso de embriaguez ao volante? Aí eu faço uma pergunta aos senhores do meu exemplo. Esse meu caso é caso de impedimento do magistrado ou de suspeição? Se você fosse advogado do repórter, você iria arguir impedimento ou suspeição do magistrado? Respondam para mim. Mas tem que responder com base no artigo, né? Suspeição. Cuidado para não confundir suspensão 145. ou suspeição. Mas o inciso, alguém falou 145, eu preciso das hipóteses, né? Passe os olhos no 145. Primeiro, Eu preciso que alguém levante a mão para eu dar a palavra, porque acho que embolou aí. não tem desculpa. Quem falou? Quem falou? Foi eu e o Thiago, Bruno. Falou isso primeiro. De qual artigo e qual inciso? O 145 e inciso primeiro. Todos concordam? 145 primeiro. Cuidado, Lara, que é suspeição. A suspensão do processo, mas aqui é um caso de suspeição. Pessoal, eu vou, então, pedir aos senhores, para aqueles que fundamentaram... o corretor te derrubou, né?
Tá bom que não é uma mensagem pelo WhatsApp, né? Porque isso me arrebenta. Depois, ao final da aula, eu conto uma peripécia que eu mandei uma mensagem para o cliente e saiu uma palavra de duplo sentido. Mas, enfim, vamos lá. Ó, eu vou pedir aos senhores, para quem falou 145, inciso 1º, que verifique o artigo 144, inciso 9º. Vejam o que diz o 144, inciso 9º. Vejam, impedimento mais forte que suspeição. Vejam o que diz o 144, inciso 9º, senhores. E aí eu volto a perguntar, dos 27 alunos logados, é caso de impedimento ou de suspeição? É caso de se arguir impedimento, portanto está vedado a atuação desse magistrado, ou é caso de suspeição? Senhores, eu aguardo a manifestação rapidinho. Impedimento, professor. Impedimento, esse é o caso. Por quê? Há um processo, o juiz move um processo contra a parte ou contra o seu advogado. Graças a Deus ele não me processou por nada. Mas, contra a parte, há um processo. Como que ele vai ter isenção de ânimos se ele... Ainda mais crime contra a honra. Nós fizemos essa alegação dizendo, olha, sabe, a gente não está nem questiono, não. Nós estamos falando do homem médio. Imagina, eu tenho alguém que me ofendeu a honra e eu vou julgar essa pessoa. Por mais que eu tenha boa vontade, transparece que há algo errado aí. Quando transparece num processo judicial, o mais importante é dar a segurança jurídica devida. Ficou claro isso, esse meu exemplo? Pois bem, como que então, no meu caso, que eu tratei com vocês, nós vamos desenvolver ele, como então que eu faço esse pedido? Como é que é feito esse pedido de impedimento ou de suspeição? Como que eu suspendo o processo fazendo essa arguição? Qual o procedimento? Vejam que nós já respondemos 2 pilares aí das suas anotações. O terceiro pilar é qual o procedimento? Rodrigão, veja que o procedimento é feito através de uma petição incidental. No próprio processo, você faz a petição no próprio processo arguindo. E vejam o 146 que ele é esclarecedor quanto a prazos e procedimentos. Ele diz, no prazo de 15 dias, então você tem um prazo para arguir, a contar do conhecimento do fato, que fato? Capaz de gerar um impedimento ou a suspeição. A parte alegará impedimento ou suspeição, Rodrigo e demais alunos, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual você irá indicar o fundamento, as provas e etc. Então, eu pego, tá aqui o meu processo, tá vendo aqui meu processo? Imagine que o meu processo é a caneta. Aqui, logo, eu faço o quê? Atravesso uma petição, ela é incidental, porque ela incide no processo, o processo já está tramitando, e eu vou informar isso ao juiz. Olha, venho arguir o impedimento de Vossa Excelência, uma vez que, conforme consta nos autos de número tal, em trâmite na comarca tal, aqui, cópia do andamento, Vossa Excelência é parte no processo contra o meu cliente, o João, o José, eu acho que eu dei nome de José, o nome do José, ok? E aí eu indico as provas, as testemunhas, as provas que eu pretendo produzir. Aqui começa a entrar na nossa matéria de suspensão. Até agora, eu fiz o quê? Voltei lá para explicar para os senhores a arguição de impedimento ou suspeição. Pois bem, a partir do momento da interposição, repito, para que fique claro, a partir da interposição da petição incidental, o processo está suspenso. Então, é automático eu arguir impedimento ou suspeição do juiz,
o processo fica suspenso. Ok? Então está assim no slide dos senhores. Importante considerar que a mera interposição de arguição, de suspeição ou pedido de impedimento do magistrado suspende o processo. Todavia, a continuidade dessa suspensão até o julgamento depende da decisão do relator. E aqui eu explico. Mas eu pergunto, para não perder a linha de raciocínio. Até o momento está ok a explicação? Estão compreendendo? Tudo tranquilo? Eu preciso de um retorno de vocês para que eu dê continuidade. Até esse ponto da matéria está ok para aqueles que estão prestando atenção? Pois bem, vejam agora. Vou repetir. Tá aqui meu processo é minha caneta, tá? Ele tem aqui, ó, tá andando. Eu venho e atravesso a petição de arguição de impedimento ou suspeição. Você já sabe. Na hora que eu arguir, a mera interposição, o mero protocolo, suspende o processo. Pois bem, eu arguí, o processo ficou suspenso. O juiz que eu arguía a suspeição ou impedimento, então vejam que eu dirijo essa petição ao juiz dizendo que eu estou arguindo que ele é impedido ou que ele é suspeito para atuar nesse processo. Ela é dirigida a ele, 146. O juiz, então, ao receber a suspeição e o impedimento, ele fará o quê? Ele irá, em 15 dias, manifestar sobre a suspeição ou impedimento. Então, diz assim, o juiz, então, vai receber a arguição, aí o processo está suspenso, ele vai o quê? Ele vai manifestar se concorda ou não. Tranquilo? Se ele reconheceu, se ele concordou com o impedimento ou a suspeição, ele imediatamente remete o processo a um juiz substituto, porque ele concordou. Agora, se ele não concordou, aí, no prazo de 15 dias, ele vai fundamentar porque ele não concordou. Tá aqui, outro prazo, 15 dias. Ele vai fundamentar por que ele não concordou. Fundamentou por que ele não concordou, esse processo, então, vai ao tribunal. Lá no tribunal, esse processo é distribuído a um relator, a um desembargador relator. Mas vejam, esse processo está suspenso desde esse momento aqui, ó. Esse período todo ele está suspenso. Por quê? O momento que eu arguí, ele suspendeu. Aí o juiz manifestou. O juiz não concordou com a suspeição ou com o impedimento. Fundamentou em 15 dias. Ok. O processo chegou até o relator. Quando ele chega na mão do relator, o relator pode adotar duas posições. A primeira, atribuir efeito suspensivo, que significa o quê? Até o julgamento dessa arguição, o processo irá continuar suspenso. Ou ele pode adotar uma segunda posição. Até o julgamento dessa arguição, o processo volta a andar normalmente nas mãos do juiz, sem efeito suspensivo. Então, ele tem essas duas hipóteses. Aonde está escrito isso no material? No finalzinho do segundo item desse slide que está projetado aí. Vejam, todavia, a continuidade dessa suspensão vai perdurar até o julgamento se o juiz não der efeito suspensivo. Se ele der o efeito suspensivo, vai perdurar.
Se ele não der, o processo volta a tramitar. Então, o relator, quando recebe, ele decide se o processo continua suspenso até o julgamento ou se o processo não tem que ficar suspenso até ele julgar. Ok? É a análise prevista no parágrafo 2º, inciso 1º e 2º do 146. Eu pergunto aos senhores, dúvida? Ô, Bruno, eu gostaria só de um esclarecimento da questão da estrutura do processo aí, né, no andamento dele. Você falou que ele entra em suspensão, vai para outro relator, faz todo esse trâmite e substitui o juiz. Aí, como que procede? Ele volta desde a suspensão? Como que funciona depois ele voltar do relator? Então, vamos lá. Eu vou pegar a sua dúvida, vou pegar a dúvida da Patrícia e vou explicar novamente, pontuando a dúvida de vocês. Vamos lá. O processo vinha aqui caminhando. Tá vendo aqui? Uhum. O processo é minha... Ô, Rodrigo, eu tô fazendo assim, ó. Eu tô passando a mão em frente à tela, como se fosse um míssil, que é o caminhar do processo através do impulso oficial. Beleza. Num determinado momento, quando o processo chegou no meio da tela, é aonde está a minha mão, o que aconteceu? Eu entrei com um pedido de suspeição do juiz. Vou falar de suspeição, mas entendam, cabível tanto na suspeição quanto no impedimento, para ficar mais simples. Então, eu entrei com a arguição de suspeição. A partir do momento que eu entrei com a arguição, o processo ficou suspenso. Então, o processo está suspenso. Bastou eu interpor a arguição por petição, o processo ficou suspenso. Aqui, ainda suspenso o processo, ele continua suspenso. Abre-se possibilidade do magistrado, ao qual eu arguí a suspeição, falar se ele concorda ou não. Dá a ele a oportunidade de falar se ele concorda ou não. Ele pode concordar. Se ele concordar, o processo é redistribuído para um colega dele, juiz de primeiro grau. Ok? Agora, se ele não concordar, ele tem que fundamentar por que ele não se considera suspeito. Após o prazo de 15 dias da sua fundamentação, eu digo juiz, esse processo vai ao tribunal. Ele sobe para o segundo grau, ainda suspenso, ainda parado. Quando ele chega no segundo grau, ele é distribuído para que um desembargador julgue o meu pedido de suspeição. Tá joia? E o processo continua aqui parado. Quando esse desembargador recebe separado a minha arguição, o processo está aqui suspenso ainda. Ele pode manter esse processo suspenso até ele decidir se o juiz é suspeito ou não. Ele pode falar, ele pode dizer assim, Bruno, acato o efeito suspensivo e mantenho o processo suspenso até que eu, desembargador, decida se ele é ou não suspeito. Ou o desembargador, lá no segundo grau, pode dizer assim, Bruno, enquanto eu for decidir sobre a sua arguição de suspeição, eu quero que esse processo volte a tramitar no primeiro grau na mão do mesmo juiz. Se ele toma essa decisão, o processo lá no primeiro grau volta a andar enquanto ele decide aqui a arguição. Okay? Então, é o desembargador que receber a arguição que vai decidir se o processo continua ou não suspenso, enquanto ele julga a arguição. Ok? Antes de passar a palavra para o Jairo, eu gostaria que a Patrícia e o Rodrigo manifestassem se ficou claro, se ficou mais compreensível agora a minha explicação. Bruno, e os dois andam conjuntos, os dois processos? Está suspenso e o do juiz que está em andamento ou ele não? Se ele determinar que o processo volte a andar, ele fica lá, a suspeição fica lá em cima, para ele julgar se o juiz é ou não suspeito, e aqui embaixo o processo continua andando normal, vai embora. Impulso oficial. Inclusive, o juiz vai analisando tudo na sequência. Entendi. Tá? Parágrafo 2º, inciso 1º e 2º
do artigo 146. Jairo, você tem a palavra. Fica à vontade. Professor, quando o juiz se declara em 15 dias que ele está apto ao processo, esse processo sobe, ele que remete para a segunda instância, ou o advogado que tem que fazer isso? Não, ele tem a obrigação de remeter para a segunda instância. Ele fundamenta e remete para a segunda instância. Desculpa. E aqui, Jairo e demais alunos. Lembra do caso do repórter que eu estou aqui mencionando para vocês? Pois bem, eu arguí o impedimento, pasmem, olha só, olha a minha linha de raciocínio e é real isso. Pasmem, eu aleguei impedimento, o juiz então, os processos tramitavam, não é que um processo acabou e outro. O juiz então não se considerou impedido, apesar da previsão expressa lá do inciso 9 do 144. Aí ele remeteu o processo criminal de embriaguez para o tribunal. E aí o relator, que recebeu a arguição de impedimento, aplicou efeito suspensivo, dizendo, enquanto eu, relator, for analisar a arguição de impedimento, o processo criminal lá na primeira instância fica parado. Ele adotou, então, o parágrafo 2º, inciso 2º do 146. Todo mundo visualizou isso aqui? Então, ele diz, eu vou analisar a arguição de impedimento, mas o processo fica suspenso até eu analisar. Eu fiz um raciocínio lógico. Pensei, olha, se ele aplicou efeito suspensivo, é porque ele viu, através de cognição sumária, que é óbvio que o juiz é impedido. Acredito que todo mundo que pegou o raciocínio também pensou nessa forma. Ó, quando ele aplica efeito suspensivo, que ele considerou que é tão grave que o juiz não pode voltar a atuar no processo. Ok? Pasmem, o processo ficou suspenso e, ao final, no momento da decisão da arguição, o tribunal afastou a arguição de impedimento, dizendo que o juiz estava isento para julgar o repórter. E assim ele o fez. Ele julgou o processo do repórter. Ficou claro? Que beleza! Imagina, vocês são acadêmicos de direito no 5º período. Que absurdo, que beleza. Agora imagina você explicando isso para o cliente que nunca entrou na faculdade de direito. Se ele der um Google, ele vai ler lá que ele era impedido. Como que você explica? E ele julgou. Alguém quer adivinhar o resultado da sentença? Alguém quer? Vale R$1 milhão, imaginou? O resultado dessa decisão? Não tenha dúvida. Era óbvio, né? Era óbvio. E hoje eu uso esse exemplo em sala de aula, e hoje enfim, e foi absolvido, e o meu cliente foi absolvido na difamação. Mas, enfim, fica aqui a explicação, ok? Pessoal, ficou claro aqui? Ficou claro aqui a explicação desse inciso? Dúvidas? Tranquilo? Amanda tem dúvida? Dani tem dúvida? Felipe Nascimento, dúvida? Lara, Lucas Magalhães, Paulo Veloso, dúvida? Rafael Lisboa, tudo tranquilo? Sem dúvidas por enquanto? Ok, tudo beleza? Ótimo. Ok, então vamos seguir com o material. Bom, antes de falar da prejudicialidade, eu não me recordo se fiz essa dinâmica nessa turma ou vai ser a primeira vez, mas eu fiz nas demais. Eu vou colocar uma pergunta aqui e vocês vão mandar para mim um e-mail institucional. A pergunta é para se responder com uma palavra, ou no máximo uma linha. Eu vou dar 5 minutos, vocês vão encaminhar para mim esse e-mail com a resposta.
No assunto do e-mail, vocês vão colocar simplesmente quinto B, ok? Então, vamos lá. Eu coloco a seguinte pergunta. Ocorrerá... Deixa eu só pegar aqui a pergunta, a redação direitinho. Só um instante. Eu vou pegar. Eu deixei separado aqui. Vamos lá. É a seguinte pergunta. A adoção pela única advogada do processo, né? Quando eu falo do processo da parte, suspende o processo. Pessoal, quando a advogada adota a suspensão do processo, ok? E lembrando, ela é a única advogada da parte, ok? Ficou alguma dúvida na pergunta? Você vai me responder em uma linha. Sim, não, por quê? Cita o artigo, cita a hipótese. Não tem muito, porque são minutinhos. Uma coisa, uma dinâmica, algo bem simples, ok? A adoção pela única advogada da parte suspende o processo? Está aqui no chat a reprodução, ok? Então, vamos lá. Se não tem meu e-mail, é brunooliveira@unifagoc.edu.br. No meu relógio aqui, são 8h11 até as 8h16, e aí eu retorno com a explicação de prejudicialidade. Lembrando aos senhores que não é para escrever textão, porque se escrever textão eu não consigo ler de todo mundo. É uma dinâmica da aula. Você vai dizer assim, sim, não e por quê, qual o fundamento legal. Ok? Tranquilo? Então, rapidinho, 5 minutinhos, escreve no próprio corpo do e-mail, coloca quinto B e tá valendo, tá joia? Enquanto isso, eu vou encher minha canequinha de água e já volto aqui 4, 5 minutos. Até daqui a pouco. Nada de jogar a minha pergunta na internet e me mandar a resposta errada, hein? Uma sala aí eu estava perguntando de um recurso em processo do trabalho, eles jogaram o textinho na internet e apareceu a apelação. Acho que 18 alunos respondeu apelação. Apelação, apelação, apelação. O Google deu uma bugada e aí ficou tudo errado, tá? É só mesmo olhar o CPC, algo simples. Até daqui a pouco.
Pessoal, vamos lá. Eu estava olhando aqui, até agora só 5 alunos enviaram e-mail, hein? Vou aguardar mais um pouquinho. Tô enviando agora, tá, Bruno? Só tô tentando acertar um e-mail aqui. Tranquilo, Rodrigão. Ô Felipe, eu enviei os e-mails, sim. Deixa eu olhar na minha caixa de saída aqui, se tem algum e-mail enviado para você. Eu respondi os e-mails no dia 24. Gabriel Yuri. Se você puder fazer a gentileza de me reencaminhar o seu e-mail, eu envio para você agora, aproveitando que está logado aqui o meu e-mail. Pessoal, os demais alunos, vamos dar seguimento? Todo mundo já conseguiu aí enviar? Vamos lá, para a gente encerrar essa parte? Bom, ficou aqui dependendo de análise o inciso 5º sobre a prejudicialidade. O que significa essa prejudicialidade, senhores? É que o juiz, eu já te envio aqui na hora do intervalo, tá ok? Nós voltamos lá no artigo 313, voltamos ao 313, deixa eu voltar aqui ao 313. Ele diz o seguinte: suspende-se o processo quando a sentença de mérito, aqui você tem que ter uma observação. Significa, pessoal, que o processo tramitou até o momento da sentença. Só que por alguma prejudicialidade, esse processo não vai ter a sentença proferida. O que significa, então, que existe alguma situação que impede esse juiz de proferir a sentença. Essa é a nossa dinâmica. Bom, quais são os motivos que impedem o juiz de proferir essa sentença? Portanto, o processo ficará suspenso até que essa questão seja resolvida, até que essa questão prejudicial seja resolvida. Então, nós temos aqui situações que violam
a segurança jurídica, a ausência de decisões conflitantes. Em outras palavras, esse processo ficará suspenso para se tratar de uma outra situação externa ao processo, isso é relevante, que pode prejudicar os princípios do nosso sistema judicial. Na linha A, o que diz a linha A está aqui reproduzido no slide para os senhores. Diz assim: suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto da ação principal. Significa, então, que esse processo ficará suspenso até a decisão de uma outra causa que possui uma relação com essa. Professor, antes que me pergunte, dê um exemplo. Vou pegar ainda dentro daquele exemplo que eu falei, da difamação. Imagine que eu tenho uma ação criminal tramitando para condenação ou absolvição de um determinado cidadão pelo crime de difamação. Nesse intervalo, a parte discute uma indenização na esfera civil pela difamação do indivíduo. Você há de concordar comigo que é necessário, se você for o juiz da área civil, você iria fazer o quê? Ora, vamos esperar a configuração do crime, porque se configurou o crime, eu dou a sentença aqui. Então, o que você faz? No momento de dar a sentença na esfera civil, você suspende por uma prejudicialidade. Qual a prejudicialidade? Deve-se analisar primeiro a tipificação na esfera criminal, ou seja, aquele fato foi típico, ilícito e culpável, e, portanto, a sentença condenou o indivíduo à questão da difamação. Eu falei difamação. À difamação. E, portanto, o juiz civil deve, por prudência, suspender o processo até o resultado dessa prejudicialidade. Ficou mais claro agora essa parte conceitual? Tudo bem aqui para os senhores? Só a Bruna? Só a Bruna me deu um feedback. Larice? Tranquilo, Rodrigão. Minha voz já está indo embora. E a linha B desse inciso? A linha B desse inciso, nós vamos fazer a leitura, e a leitura é de fácil compreensão, que significa o quê? A sentença de mérito não pode ser proferida, e o processo deve ficar suspenso quando tiver de ser proferida somente após a verificação de algum fato ou produção de alguma prova. Ou seja, o juiz vai dar a sentença, mas algum fato ou alguma prova precisa ainda ser confirmado ou produzida. É óbvio que o processo ficará suspenso até a produção dessa prova ou a esclarecimento de algum fato, força maior, algo que aconteceu aí no processo. Tranquilo quanto a isso, pessoal? Até esse ponto de toda a nossa aula, alguma dúvida? Senhores, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Bom, ao que parece, ninguém levantou a mãozinha, tá tudo tranquilo. Eu paro aqui, como eu tinha dito para Larice, nós continuamos da extinção do processo já no segundo material, que eu vou colocar esse slide para os senhores no formato do PowerPoint, para ficar num tamanho compatível, e aí esse é o ponto que eu paro aqui com a aula com vocês na data de hoje, tá joia? Desde já agradeço aí a interação dos alunos, muito boa a interação, a ajuda dos alunos, aqueles que enviaram os exercícios, e deixo aqui meu boa noite, e aqueles alunos que se sentirem à vontade estão dispensados para sair da nossa aula.
Tá joia? Mais, boa noite. Até a próxima aí. Tchau para vocês. Ok? Professor, só uma pergunta assim, fora da matéria, para fazer? Claro, fica à vontade. As provas, está marcado dia 18, vão ser presenciais ou remota? Ô, Jair, eu sou a pior pessoa para te esclarecer alguma coisa dessa parte de procedimento da Unifagoc. Mas o que me foi passado na reunião é que as provas seriam presenciais. Os exames remotos seriam presenciais. Não é exame remoto, né? Porque se é remoto, ele não seria... Ficou mal explicado. Mas o que me foi passado é que eles seriam exames presenciais. Os alunos iriam até lá e fariam as provas nos dias estipulados. Inclusive, nós, professores, recebemos um cronograma das datas e as provas a serem aplicadas nos determinados dias. Ok? Ok, professor, muito obrigado. Tá joia? Um abração. Ah, sim, sim. Felipe, as minhas provas serão abertas. Lara e Marcelo Lima. Eu já havia salvado a chamada, tá joia? Então não tem como eu alterar agora. Na próxima aula, vocês me lembram que eu vou analisar se eu faço ocorrência para abonar. Mas aí eu não consigo alterar agora, tá ok? Eu olhei até aqui, Marcelo, eu não vi seu nome na chamada. Marcelo mesmo? Marcelo Lima? Marcelo Lima, eu não vi seu nome na chamada, Marcelo. O outro aluno foi a Daniela Vieira e a Lara. Depois dá uma conferida se o seu nome está aqui direitinho, siga, Marcelo, que eu não achei. Tchauzinho, pessoal. Boa noite. Eu vou fechar o login aqui. Um abraço.